Bem-vindos ao Ministério Door of Hope com o pastor Christopher DeSico, conselheiro bíblico no Ministério Door of Hope. Compartilha a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, ajudando famílias a passar por traumas e adversidades, vícios e outros problemas passageiros dessa vida. E agora que vai o pastor DeSico com a mensagem de hoje. Olá a todos, bem-vindos ao Ministério Door of Hope. Nossa porção de ensino bíblico ao vivo no Facebook, YouTube, em nosso aplicativo, claro, em várias outras plataformas, eu acho que 15, minha esposa me disse que deve ser algo como umas 15 plataformas diferentes agora, então, louvado seja o Senhor Deus, Deus está movendo, Deus está trabalhando, nós estamos em nossa série Melhor ou Pior, parte 6, essa é a parte 6, o fardo de Malaquias. Nós estamos percorrendo o livro de Malaquias, linha por linha, versículo por versículo. A mensagem de hoje é chamada Arrependam-se. O homem roubará a Deus? Malaquias fez essa pergunta. O homem roubará a Deus? O Senhor fez essa pergunta. Roubará o homem, a humanidade, homem e mulher, eles roubarão a Deus? Então se prepare, aperte o cinto. Arrependam-se. O homem roubará a Deus? Melhor ou pior, parte 6. E hoje vamos dar uma olhada em dar e servir. E o fato de que nunca pararemos de aprender, nunca pararemos de bater, nunca pararemos de buscar, nunca vamos parar de se aproximar de Deus. Você está de volta para o reino de mãos vazias. Então o Espírito o equipa e o presenteia, e presentes são dados a você, e você é chamado para servir, se dobrando a beleza do Espírito para fora, em direção aos perdidos e os achados. Então siga-nos no Facebook, curta a página, comente, compartilhe as mensagens com amigos e familiares e todos os seus seguidores. Nos ajude a crescer esse ministério. Nós temos lives ao vivo às segundas às 9 e quintas às 8. E fazemos devocionais durante a semana. Visite o site do ministério, o site oficial do Door of Hope Ministries, .info. De novo, doorofhopeministries.info. Toneladas de conteúdo, não posso nem mesmo dizer todas as coisas que estão lá, apenas vá lá, explore, traga as crianças para ter um piquenique, há um monte de coisas para ver, mas quero chamar a sua atenção agora para a página de links, porque nós a projetamos para que todas as nossas redes sociais possam ser encontradas com os links, link do Facebook, link do YouTube, link do Instagram, link do Twitter, link do Vimeo, SoundCloud. À direita está o grupo do WhatsApp, o link para o nosso grupo do WhatsApp. E temos nosso aplicativo. Você vê o ícone do Ministério Door of Hope, penúltimo à direita ali, para ler da esquerda para a direita. E o aplicativo está disponível para download gratuito na sua loja de aplicativos, Google, iOS ou iPhone. Você pode baixá-lo gratuitamente. E lá você terá todas as coisas do Door of Hope. Você tem os devocionais, você tem a transmissão ao vivo, você tem acesso a todas as mensagens arquivadas. Há uma transmissão 24/7 que está disponível lá. E você pode nos contatar, você pode se juntar a um grupo de homens, ao grupo de recuperação. Toneladas de coisas. E agora um grande anúncio. Também há mensagens traduzidas em português e rádio disponível no aplicativo. Então, se você é brasileiro ou português, você conhece alguém que fala português do Brasil, ou você é como eu, que é casado com alguém que fala português, baixe o aplicativo. Amém. Número do telefone do ministério: 494-232-3309. Desculpa, 484-232-3309. Que bom que eu não estou me ligando. Eu teria o número errado. 484-232-3309. Agora, muito importante. Se você se preocupa conosco,
Se você se preocupa conosco, os canais do YouTube, você tem que se inscrever no canal do YouTube. Nós estamos tentando transformar isso em uma bola de demolição que vai destruir a cultura para Jesus Cristo. Estamos arando uma contracultura. Estamos construindo uma bola de demolição no YouTube. Você tem que se inscrever no canal. Muito obrigado por ser fiel. Muito obrigado por ser a melhor parte do Ministério Door of Hope. Quero dizer, além desse estúdio, com os campos de grãos e o pôr do sol, o sol que parece que nunca vai se pôr, está sempre no mesmo lugar. Além desse set maravilhoso, o único lugar que eu preferi estar é estar em comunhão com você. Obrigado por ser a melhor parte do Ministério Door of Hope. E agora, vamos para o fardo de Malaquias. Malaquias capítulo 3, início no versículo 6. Enquanto você abre seu aplicativo ou coloca na tela para você, enquanto você se prepara para isso, lembre-se de que Deus está nos chamando, depois de nos dizer o quanto Ele nos ama, depois de declarar seu amor por nós. Eu amei você, eu amarei você, eu sempre te amo. Deus está dizendo, essas são as coisas que realmente precisamos melhorar. Isso é onde o nosso coração não está bem com Deus. E nós estamos sendo chamados ao arrependimento. Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode o homem roubar Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao templo, ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Ou espaço, como dizem na linguagem King James. 3:11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos que desafiam a Deus. Pessoal, você ainda está aí? Você não foi a outro lugar, talvez, para encontrar uma pregação que te agrade? Estou brincando. Essa é a palavra de Deus. E Deus diz algo muito duro para nós. Mas é a verdade. Nós temos que ser capazes e estar dispostos a aceitar a verdade, todo o conselho de Deus, como eu estava falando nas duas últimas mensagens anteriores. Porque eu, o Senhor, não mudo. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu, o Senhor, não mudo. Graças a Deus que Ele é imutável, imutável. Graças a Deus Ele é. Porque Ele diz aqui, porque eu, o Senhor, não mudo. Todavia vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. O que está apontando é que Deus, Jesus Cristo, o Senhor, Jeová, é um grande feitor de alianças e, portanto, um cumpridor de alianças. Temos falado em todo este livro sobre Deus como um rei que faz uma aliança que beneficia outros. Aqui vemos que Deus aponta direto para isso. Porque Ele disse, porque eu não mudo, vocês, filhos de Jacó, os filhos de Jacó, o povo de Deus, não são consumidos com fogo.
totalmente destruídos, varridos do planeta. Isso está falando com o povo de Deus. Imagina aqueles que são rebeldes, que são inimigos de Deus. Porque eu, Senhor, não mudo. Deus é fiel, não homem. Deus é o criador da aliança, não homem. Deus é o guardador da aliança, não homem. Não você, não eu. Se houvesse outro caminho para os nossos corações serem mudados, para sermos livres da escravidão do pecado, Cristo não teria tido que cravar o nosso pecado no madeiro. Ele não teria que morrer, porque eu, Senhor, não mudo. Portanto, vocês, os filhos de Jacó, não são consumidos. Aqui, olha, esse é o ponto. Eu disse a você que eu diria a você a verdade. Então aí vai. Não há nada em mim. Não há nada em você. Não há nada na humanidade que seja digno de redenção. O mundo odeia essa mensagem, porque em seu orgulho, em sua arrogância, em sua adoração a eles próprios, em sua adoração à criação, ao invés do Criador, eles se veem tão bons e maravilhosos, tão bonitos quanto fabulosos, porque eles se tornaram seu próprio árbitro. Quando você se afasta da cobertura de Deus e da aliança de Deus e se torna seu próprio Deus, você se vê como sendo bastante atraente. Você está olhando em um espelho defeituoso. Você está olhando no espelho do pecado, terrivelmente desfigurado por Satanás. Porque a verdade das Escrituras, a verdade de Deus é a verdade. Ele não pode mentir. A verdade que nós temos, que nós lemos aqui, é a única razão pela qual não fomos totalmente destruídos e varridos da face da terra. A terra inteira queimou, os céus se dobraram. A única razão pela qual ainda estamos aqui, a única razão pela qual ainda vivemos, é porque Ele é fiel. Ele é um criador de aliança e um guardador de aliança. Pois eu, Senhor, não mudo, declara o Senhor. Portanto, ainda existimos nesse período de graça. Mas não presuma sobre a graça de Deus por muito tempo. Nada em nós é digno de redenção. Mas aqui está a parte bonita. Mas ainda assim Ele nos ama. Romanos 5:8. Eu disse algumas vezes na série, pois enquanto ainda éramos pecadores contra Ele, Cristo morreu por nós. Enquanto estávamos zombando Ele, dizendo, se você é o Cristo, desça daquela cruz. Enquanto o socamos, o esmurramos e dizemos, nos diga quem é que te bateu. Enquanto arrancamos sua barba e cuspimos nele. Ele estava morrendo por nós. Bendito seja o Senhor. Ele não muda. E continua, desde os dias de seus pais, vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardaram. Somos todos pecadores. Paulo, em todo o capítulo 3 de Romanos, Paulo está arrancando versos do Antigo Testamento e juntando eles numa nova escritura, no Novo Testamento. As escrituras gregas para provar que todos nós carecemos da glória de Deus. Ninguém o busca, ninguém é justo, ninguém é digno. Ninguém está buscando a Deus. Nossos corações estão dobrados com o pecado. Há um traidor que vive dentro de nós. E pecamos por escolha, e pecamos por natureza. E entre os dois, é uma coisa feia olhar profundamente para o coração de uma pessoa caída e pecadora. Mas Deus nos amou, e Deus nos ama, e Deus nos amará. Desde o dia de seus pais, vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardaram. E aqui podemos ouvir o clamor de Deus. Desde Gênesis capítulo 3. Através de toda a Bíblia, o clamor de Deus. Volte para mim
e eu voltarei para você. Lembre-se de que todos nós fomos feitos à imagem de Deus. Nós somos portadores da imagem. Fomos feitos para a comunhão com Deus. Fomos feitos para andar em sua presença. Nós somos feitos para apreciá-lo no frescor do dia. Nós somos feitos para refleti-lo ao mundo. Volte para mim e eu voltarei para você, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Retorne. O conceito aqui, novamente, é de um filho pródigo que se foi. Lemos sobre isso em Lucas capítulo 15. E Deus o Pai, seu coração, seu desejo é olhar pela janela e ver o filho voltando. Deus não força ninguém a voltar, mas Ele nos ama, mesmo quando permanecemos contra Ele, para que tenhamos a oportunidade de sentir o seu chamado, para que tenhamos o desejo que nos lembremos de quão bom e gracioso e maravilhoso nosso Pai que está no céu é, e que voltaremos para Ele. E Deus nos atrai, nos chama, porque Deus tanto amou o mundo que Ele dá novamente o Filho para aqueles que acreditariam. Retorne para mim e eu voltarei para você. Mas você disse, como devemos retornar? De novo, a resposta é a orgulhosa, obstinada resposta da nossa cultura e nosso mundo hoje. Eu me arrepender? Eu me voltar para Deus? Eu sou Deus. Isso é o que o tolo diz em seu coração. Deus responde, roubará o homem a Deus? Vocês estão me roubando, diz o Senhor. Mais uma vez, Ele não está dizendo isso para o mundo. Ele está dizendo isso para o seu povo. Para um povo que deveria estar intimamente comprometido com Ele para conhecê-lo. Conhecê-lo como Ele os conhece. Eles deveriam estar em um relacionamento. E olha para a acusação. Quando alguém rouba outra pessoa, seu coração não é para aquela pessoa. Seu coração é para o seu próprio jogo, para a sua própria agenda, para o seu próprio propósito, para o seu próprio poder. A acusação de Deus é isso. Roubará o homem a Deus? Pense nisso, porque é isso que Deus está nos chamando a fazer, a pensar sobre isso. Você pode pensar nisso? Se tudo pertence a Ele, se tudo já é dele, roubará o homem a Deus? Pecado. E a exigência do pecado é morte. Diria o contrário. Diria que ninguém irá se safar de nada. Nós andamos por aí com olhares arrogantes e andamos furtivamente. Qualquer um que já se envolveu na cultura da droga, a dissimulação, o esconderijo, a mentira, a autoilusão da cultura da droga é absolutamente incrível. As pessoas começam a acreditar em suas próprias mentiras. É o mesmo com vício em pornografia. É ter duas vidas completas. Um lado negro e sombrio, uma persona que você apresenta ao mundo. E eu estou bem. E Deus diz, não, você não vai roubar Deus, você não vai viver assim na minha presença. Ou você estará em aliança comigo, nu e sem vergonha, e eu quero tudo de você, ou você ficará em tormento. Nós temos tudo isso, e quem conhece um viciado, quem conhece um alcoólatra, esse não é uma vida feliz. Ninguém diz, sabe, quando eu crescer, eu quero ser pobre e sem teto e faminto e coberto de feridas, desprezado, um ladrão. Roubará o homem a Deus e vocês estão me roubando. Mas você diz, como nós te roubamos? Deus responde, vamos começar aqui. Jesus diria dessa forma, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Deus diz: onde está a sua fidelidade em dízimos e ofertas e contribuições? Agora, eu mesmo lutei com isso. Se eu for totalmente honesto, se eu for me abrir a você, lutei com isso. Porque estive em ministérios, não no Door of Hope, mas estive em ministérios onde vi tamanha gula e desperdício e mau uso e o abuso do rebanho, fazendo mercadoria do rebanho. E tem tanta gente que teve um gosto ruim na boca de um ministério cristão. E aí eles se fecham para Jesus, porque vem ganância, a ganância de homens e mulheres. É difícil. Mas você não acha que Deus está responsabilizando-os com essa palavra também? Ele diz: um homem roubará a Deus, um homem roubará a Deus. Vai nos dois sentidos, as pessoas que não estão dando e as pessoas que estão recebendo e recebendo e recebendo. Ambos estão roubando Deus. Dízimos e ofertas. E isso se decompõe assim. Eu realmente preciso que você pense nisso dessa forma, como adoração. Você tem que pensar nisso como adoração. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele não precisa de nada do que temos. Ele não precisa de nada do que temos. Ele mesmo disse desde o início: eu, Senhor, não mudo. Portanto, você não é consumido. Você não pode me oferecer nada. E ainda assim ele diz: você me roubou em seus dízimos e ofertas. Nós adoramos a Deus. Agora, se você estiver fazendo anotações aqui, nós adoramos a Deus com o dar. Nós adoramos a Deus com o dar. Damos nossos corações e tudo que deve ser seguido depois disso. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Damos nosso coração porque Ele nos amou primeiro. Ele nos salvou da sarjeta, do fundo do poço. Ele conseguiu nos salvar e todas as riquezas do céu são nossas. Pela adoção, pela herança, recebemos tudo. E é tudo dele. Para começar, com uma grande mudança de coração, nós damos o nosso coração. E não o dízimo. Não o dízimo. E dízimo significa 10%. A adoração, nós adoramos a Deus dando. E dar pode ser nosso dinheiro, se formos abençoados financeiramente. Pode ser em nosso tempo. Minha esposa dá horas do seu tempo. Ela está dando muito tempo, sabe? Que o período de vida cristã ela deu décadas de seu tempo a outras mulheres que estavam sofrendo, estavam necessitadas. Cristiana é mais próxima do que uma irmã. Ela é uma amiga que fica perto de alguém que está sofrendo. Nós damos nosso tempo, nós damos nossas finanças, damos a parte da abundância do que Deus nos deu. Nós estamos só pegando o que Ele nos deu e dobrando para fora. Pegando e dobrando, porque você não pode dar mais que a Deus. Quando você está nessa estatura, quando você está na estatura de eu devo receber para que eu possa dar. Isso é o que Deus chamou Israel, a nação de Israel para ser. Ele disse que todas as nações seriam abençoadas através da semente de Abraão. Sua aliança com Abraão era uma que você não pode dar mais coisas a Abraão. Você não pode dar mais coisas ao Senhor Deus. É tudo dele. Jesus demonstra isso na alimentação dos 5.000. Um rapaz aparece, ele tem alguns peixes e alguns pães. Jesus multiplica e mostra que na economia do reino de Deus nunca há falta. Você não pode dar mais coisas a Deus. Nós adoramos a Deus com o dar. Nós adoramos a Deus servindo. Se juntando a Ele na missão. Mais disso em 1 minuto. E adoramos a Deus aprendendo. Sempre batendo, sempre pedindo. Eu estou em um estudo, sabe? Separadamente, eu estou em um estudo de Tiago. Tiago, meio irmão de Jesus,
gasta mais ou menos 12 horas por dia de joelhos orando, em comunhão com seu irmão mais velho ressuscitado e ascendido. Meu irmão mais velho, mesma mãe, pais diferentes. Ele viu a igreja perseguida e viu a necessidade de passar 12 horas por dia em oração. Ele não estava roubando a Deus. Nós adoramos a Deus dando, adoramos a Deus servindo, adoramos a Deus aprendendo sobre Ele. Aprendendo e pedindo e batendo e orando. É assim que o adoramos. É assim que Ele nos chama para sermos doadores. É assim que Ele nos chama... Aqui está a coisa incrível sobre isso. Versículo 10. Tragam o dízimo para o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus para vocês. Às vezes, o que nos impede, o que nos afasta da nossa vocação, às vezes o que está nos impedindo dessa bênção abundante, às vezes o que está nos impedindo somos nós mesmos. Que a falta de fé, não confiamos em Deus com isso. Eu luto com isso porque, sabe, Cristiana, que é a produtora deste programa, e quase tudo que fazemos nas redes sociais, sempre vem até mim e ela diz: eu tenho outra plataforma, eu quero que você esteja em uma Smart TV. Eu fico tipo, não sei não. A gente não tá indo um pouco rápido? Isso soa como conversa maluca. Então, eu não estou confiando, sabe? Eu aprendi que ela tem um dom profético e também entende muito de redes sociais. Quando ela começa com isso, eu não acho que vai dar bom, não acho que vai dar bom, mas eu vou. Pela fé. Agora pelo menos eu vou pela fé. As coisas incríveis é que Deus diz. É o único lugar nas Escrituras que Deus diz: me teste e veja. Só comece a andar com um pouquinho de fé, dando um pouquinho do seu coração. E aqui veja, aqui está a incrível coisa transacional. Cristo nos deu tudo. Se você não sabe disso, Cristo nos deu tudo. Nós já possuímos tudo. Se estamos crendo e confiando em Cristo, nós temos tudo que está no céu. Cristo nos deu tudo. Quando guardamos para nós mesmos, isso estraga. Todos os dias, milhares e milhares de toneladas cúbicas de maná, o suficiente para alimentar 2,5 milhões de pessoas, mais o gado e rebanhos. 2,5 milhões de pessoas. Vagões e vagões e vagões de trem cheios de maná. Milhares e milhares de toneladas cúbicas de maná caíam na terra todos os dias. Se eles acumulassem durante a noite, ficava cheio de vermes na manhã seguinte. Você não acha que Deus poderia tê-lo preservado ou sustentado? Aqui está o ponto. Deus nos dá abundantemente, não para acumularmos, mas para nós usarmos para fora. É sobre isso. É isso que Ele deu a você para que você seja um doador. Ele dá a você para que você se junte a Ele na missão de dar abundantemente. Cristo nos deu tudo para que possamos ser doadores. Você diz, bem, com que isso se parece? Parece que o tempo, seu serviço, sua centralização no outro. Perceba, Deus não precisa de nós para nada disso. Jesus Cristo, Senhor, toda autoridade, todo controle, a presença para abençoar ou amaldiçoar sua criação está ao seu alcance. Mas Ele desce. Ouve-me, me escute, Ele desce para nos permitir estar em parceria com Ele nessa grande missão. Ele desce e nos permite, Ele nos chama para estarmos em comunhão com Ele, em uma colheita de almas para a eternidade. Nós somos
o templo do Espírito Santo aqui na terra. Somos os soldados de Cristo. Vocês não foram salvos para sentar no banco, como gostamos de dizer aqui no Ministério Door of Hope. Você foi salvo para andar com o Mestre por campos de colheita. Ele continua, porque eu sei, porque eu vou repreender o devorador de você. E o conceito é que você tem uma bolsa e você continua enchendo a bolsa, mas ela está sempre vazia, porque há um buraco no fundo. O devorador, a imagem de Satanás, vindo para roubar a semente assim que for plantada, na história do semeador, a parábola do semeador. Deus diz, eu repreenderei o devorador. Eu o repreenderei da sua vida. Então todas as nações irão chamá-lo abençoado. O ponto de Deus é, Ele quer que sejamos abençoados. Para que os outros venham até nós e conheçam Ele. Nós somos chamados a Ele em comunhão. Nós somos abençoados para que possamos dar, para revelar isso para fora. Significa revelar Ele exteriormente ao casamento. Significa revelar Ele na paternidade. Isso significa revelar Ele em amizade. Significa revelar Ele para o estrangeiro. Ao estrangeiro, ao estranho. Como devemos retornar? Traga o dízimo e me coloque à prova. Deus diz, coloque a pele em risco. O desejo de Deus de ter comunhão com sua criação, se dedicar, entrar em nós. Nós que somos o templo de seu Espírito Santo, teremos suportado o fardo com Ele. E acredite em mim, seu fardo é fácil e seu jugo é fácil. Seu fardo é leve, Ele nos chama para carregar isso com Ele. Lucas 10, 2. Jesus, suas próprias palavras, ele se volta para os discípulos e ele diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Incrível coisa transacional aqui. Jesus está entrando numa colheita. As pessoas estão saindo da cidade de Samaria, de onde ele havia acabado de falar com a mulher no poço. As pessoas estão saindo a centenas. Tanto que parece um campo de grãos se movendo em direção a Jesus e os discípulos. Ele diz a eles, orem ao Senhor da colheita, que é Senhor, que é Jesus. Ore ao Senhor da colheita. A colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Orem pelos trabalhadores. Multiplicar as pessoas que estão realmente em missão e a colheita crescerá. O plano de Deus não é adicional, um de cada vez. O plano de Deus é exponencial. E agora temos a internet. Agora, como eu disse, minha esposa, meu engenheiro, acabou de me dizer que estamos em 15 plataformas diferentes. Multiplicar, compartilhe isso. Mande para as pessoas. Se inscreva. É assim que chamamos os trabalhadores para a colheita exponencial. O plano de Deus é um plano de multiplicação, não é um plano de adição. Deus não planeja adicionar um aqui e outro ali. Deus deseja multiplicar. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento de Cristo. Está escrito em Romanos, mas como eles irão se arrepender, como eles saberão, como virão, a menos que ouçam. Nós temos que enviar pregadores, temos que enviar pregações. E é incrível que Deus tenha escolhido isso pela tolice da pregação dos homens. Salvação, o grande presente da vida eterna, viria para todo mundo. Eu confio em Deus com o meu tempo. Estou constantemente buscando saber se eu vou receber algo em troca. Eu confio em Deus com o meu dinheiro. Eu sou um credor e não um doador. Está escrito no Novo Testamento que Deus ama um doador alegre. Como está meu coração? O meu coração é rico para com a palavra de Cristo, para com o céu.
Jesus disse: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto será adicionado. Então, a essa escritura, Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha, você planta semente de milho, você colhe milho. Se você planta uma semente, você recebe 100 sementes de volta, na primeira espiga de milho. As regras da semeadura, e quando Jesus diz essa parábola, ele está falando com uma cultura agrícola, eles sabiam do que ele estava falando. Você não lança uma semente de maçã e colhe um cogumelo. Você não lança semente de amargura, ganância e egoísmo e colhe qualquer tipo de fruto para o reino. Jesus entendeu e as pessoas com quem ele falou entenderam a parábola. Um semeador planta aquilo que ele quer colher. O mesmo que você planta, você colherá. Você colherá mais do que planta, você colherá mais tarde do que planta. A Escritura nos diz: não se canse de fazer o bem, porque na época certa você colherá o que plantou. Roubará o homem a Deus? Não se engane, Deus não é zombado. Por tudo que alguém planta, ele também colherá. Se você semear para a sua própria carne, você colherá corrupção. Tudo será lançado fora, nada restará. Nada terá significado. Tudo que você planta para o reino de Cristo terá um peso eterno. Haverá uma grande recompensa, a coroa da vida. E aqui, finalmente, eu preciso que você entenda isso enquanto encerramos, enquanto colocamos um arco sobre isso. O que Malaquias está apontando, na verdade, o que Deus está falando apenas em voz alta, o profeta está colocando da pena para o papel, Deus está apenas falando em voz alta. Há uma distinção entre aquele que serve a Deus e aquele que serve a si mesmo. Há uma grande divisão, há um abismo entre os dois, entre aquele que está centrado no outro e aquele que está totalmente voltado para si mesmo. Mesmo agora, quando alguém vem para a terapia de qualquer tipo de vício, uma das grandes terapias para isso é tirá-los de si mesmos, fora de seus problemas, fora de seus desejos distorcidos e outros centros. Quase todas as missões que tiram homens das ruas ou mulheres das ruas os colocam em terapia do trabalho para tirá-los de si mesmos e para servirem outras pessoas. Há um grande poder que é uma mudança de coração para obter todo o trabalho de alguém, porque quando você é um viciado, quando é viciado em si mesmo, 24/7 por semana, você está trabalhando simplesmente para adquirir e se satisfazer, para adquirir e satisfazer o vazio do eu, e ali nunca há o suficiente para enchê-lo, para preenchê-lo. Quando eu era viciado em cocaína, não havia cocaína suficiente na Bolívia para me satisfazer, para satisfazer o meu desejo. Louvado seja Deus. O Senhor não muda. Por isso, vocês, os pecadores, não são consumidos. Quando você pega alguém que é viciado, e todos nós somos diante de Cristo, para ser centrado em outro, você começa a mudança do coração. E você percebe rapidamente que não pode ser centrado no outro sem receber. Então você aprende o único que dá, e dá em abundância. O único que satisfaz, que sacia o desejo, aquele desejo interior, aquele buraco vazio dentro de nós, aquele vácuo em forma de Deus, é o Senhor Jesus Cristo.
Há uma distinção entre aquele que serve a Deus. Em Gósen, na história do Êxodo, onde os filhos de Israel acamparam no Egito, em Gósen, quando o inferno veio e destruiu todas as cidades do Egito, nenhuma chuva de granizo caiu em Gósen. Houve uma distinção. Quando os gafanhotos vieram e comeram tudo que era verde, todas as colheitas no Egito, houve uma distinção em Gósen. Quando a escuridão caiu sobre todo o Egito, havia luz em Gósen. E quando o anjo da morte veio por todo o Egito para levar o primogênito, aqueles que haviam pintado o batente de sua casa com o sangue do cordeiro, uma imagem da cruz de Jesus, eles foram poupados. Houve uma distinção. Enquanto o mundo continua girando em espiral, descendo pelo vaso sanitário de seu próprio vício, promovendo tolos, declarando: veja, América, estes são seus deuses. Jesus Cristo está nos chamando para sermos salvos, para sermos centrados no outro, para estarmos em missão com Ele. E nós o adoramos dando, nós o adoramos servindo, nós o adoramos aprendendo. Graças a Deus, Jesus é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Porque Ele garantiu nossa vitória e a segura em suas mãos. Ninguém pode nos tirar da mão do Senhor. E nós que amamos sua aparição, estamos trabalhando ombro a ombro, lado a lado, com Ele e com todos os outros santos, para o grande dia da colheita que está por vir, o dia do Senhor. Você oraria comigo? Pai, em nome de Jesus, inclinamos nossas cabeças, inclinamos nossos corações e apenas pedimos: Senhor, nos mude para que confiemos em você, nos dê os dons da fé para que sejamos capazes de voltar para você e servi-lo, Senhor. Dê-nos o desejo de ganhar almas para você, Senhor. Nos dê o desejo de andar com você na colheita. Nos dê o desejo de trabalhar para que sejamos trabalhadores com você e co-trabalhadores uns com os outros na grande colheita de Deus. Nos dê corações que dão, Senhor. Nos mude porque nós nascemos colecionadores e nos transforma em doadores. Nos transforma em vendedores e fazendeiros. Nos transforma em pescadores, pescadores de homens. Nós levantamos nossos corações a Ti, Senhor. Somente você, pelo Seu Espírito, pode fazer isso. Nesses últimos dias, as pessoas se tornaram tão egocêntricas, até mesmo para adorar a si mesmos como deuses. Nós apenas oramos, Senhor, para que você rompa essa escuridão, você rompa essa dureza de coração, Senhor, com a palavra da verdade, com o Espírito de Deus, para que haja um avivamento em nossos dias, Senhor, que uma vez veríamos novamente, Senhor, ver a bondade de Deus na terra dos vivos, veríamos Seu Espírito se mover em medida sacudida, recalcada e transbordante, que vidas, que famílias, que comunidades sejam transformadas para a glória de Deus. Por Cristo, o Filho. Pai, ajude-me agora a chamar seu povo. Mande seu Espírito. Não deixe uma palavra cair no vazio da terra. Se algum de vocês não conhece o Salvador, o amado de sua alma, e que amá-lo e conhecê-lo e ser conhecido por Ele, vamos abrir nossos corações agora. Ore comigo. Senhor Jesus, eu preciso de você. Eu resisti a esse momento por tanto tempo, mas agora eu sinto a convicção, eu sinto sua unção, eu sinto o Espírito, eu cheiro a fragrância do Messias e digo: Jesus, salve-me. Eu quero ser seu, Jesus. Eu quero passar a eternidade aprendendo, te conhecendo. Me mude de um consumidor para um doador. Mude-me para que eu seja como você. Eu acredito que você morreu por mim, eu acredito que você vive, e eu oro pela salvação, em nome de Jesus.
Muito obrigado a todos por gastarem o seu tempo conosco. Nós realmente adoramos sua parceria. Baixe o aplicativo Door of Hope Ministries em sua loja de aplicativos para que você não perca nenhum momento do que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Você está convidado para nos acompanhar de novo na próxima semana no mesmo horário para Door of Hope com o pastor Christopher DeSico, conselheiro bíblico no Ministério Door of Hope. Para agendar uma reunião com o pastor DeSico, mande um e-mail para doorofhopeministries@hotmail.com.